Alegra-se o povo de Deus em seu Rei. Aleluia, aleluia. Alegra-se o povo de Deus em seu Rei. Aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador. Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. Alegra-se o povo de Deus em seu Rei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos peregrinos, sejam todos bem-vindos a este santuário que vos acolhe com muita alegria. Queremos saudar também aqueles que nos acompanham, rezam conosco através dos meios de comunicação social. Também temos bodas outra vez hoje, queremos saudar aqueles que celebram as suas bodas, para que assim, renovando o seu sim diante do Senhor, continue na perseverança, no amor que um dia os uniu. Roguemos ao Senhor, pedindo a sua misericórdia, o perdão das nossas culpas. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus onipotente e misericordioso, fazei-nos participar verdadeiramente da ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus convosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a multidão dos habitantes de Filipos amotinou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados mandaram que lhes arrancassem as vestes e os açoitassem. Depois de lhes terem dado muitas vergastadas, meteram-nos na cadeia e ordenaram ao carcereiro que os guardasse cuidadosamente. Ao receber semelhante ordem, o carcereiro lançou-se do calabouço interior e prendeu-lhes os pés no cepo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, em oração, entoavam louvores a Deus e os outros presos escutavam-nos. De repente, sentiu-se um tremor de terra tão grande que abalou os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e soltaram-se as cadeias de todos os presos. O carcereiro acordou e, ao ver as portas abertas da prisão, puxou da espada e queria suicidar-se, julgando que os presos se tinham evadido. Mas Paulo bradou com voz forte: não faças nenhum mal a ti mesmo, pois nós estamos todos aqui. O carcereiro pediu uma luz, correu para dentro e lançou-se, a tremer, aos pés de Paulo e Silas. Depois trouxe-os para fora e perguntou-lhes: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam-lhe: acredita no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família. E anunciaram-lhe a palavra do Senhor, bem como a todos os que viviam em sua casa. O carcereiro, àquela hora da noite, tomou-os consigo, lavou-lhes as feridas e logo recebeu o batismo, juntamente com todos os seus. Depois mandou-os subir para sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua família por terem acreditado em Deus. Palavra do Senhor. A vossa mão direita salvou-me, Senhor. A vossa mão direita salvou-me, Senhor. De todo o coração, Senhor, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras da minha boca. Na presença dos anjos hei de cantar-vos e adorar-vos voltado para o vosso templo santo. A vossa mão direita salvou-me, Senhor. Hei de louvar o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade, porque exaltastes acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, me respondestes, aumentastes a fortaleza da minha alma.
A vossa mão direita salvou-me, Senhor. A vossa mão direita me salvará. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor, a vossa bondade é eterna. Não abandoneis a obra das vossas mãos. A vossa mão direita salvou-me, Senhor. Enviarei o Espírito da verdade, diz o Senhor. Ele vos ensinará toda a verdade. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, por eu vos ter dito estas coisas, o vosso coração encheu-se de tristeza. No entanto, eu digo-vos a verdade. É do vosso interesse que eu vá. Se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não acreditaram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do julgamento, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nosso evangelho que acabamos de escutar mostra-nos Jesus num discurso de despedida. Diz que vai para o Pai, para junto daquele que o enviou. Mas Jesus também percebe a tristeza no coração dos seus discípulos, que por ter convivido com ele na sua intimidade, ter presenciado tudo aquilo que Jesus tem realizado. E agora vê-se triste porque a sua presença física não vai mais estar com eles. Mas Jesus diz:
para vós é melhor que eu vá. Porque se eu não for, o defensor, que é o Paráclito, não poderá vir, não poderá enviá-lo. Na verdade, o que Jesus quer dizer é que a presença agora dele será através do Espírito. Uma presença constante e ainda melhor porque é mais intimamente. Todos nós gostamos de convivermos com os nossos amigos e parentes, as pessoas que amamos, e sabemos que quando aquela é uma hora difícil de partir, ficamos também tristes. Mas agora, a nossa fé precisa, de certa forma, sim, ser qualificada, de maneira que possamos acreditar nesta presença, a presença espiritual, de uma nova dimensão, da qual também todos nós esperamos. Jesus diz que se não for, o Paráclito não virá até nós. A vida da igreja, a vida de cada um de nós, deve ser hoje entendida como aqueles que se deixam guiar pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem deve conduzir a nossa vida, a vida da igreja, as nossas decisões. Sem Ele, a nossa fé também não vai ter sentido. Porque o Espírito Santo é aquele que atualiza, é aquele que transmite a palavra de Deus de forma que ela possa produzir frutos. Já dizia São Paulo que a letra sem o Espírito é morta, mas também sem o Espírito Santo também não teríamos a Eucaristia, e muito menos os outros sacramentos. Como é importante vermos aquilo que Jesus diz: é melhor que eu volte para aquele que me enviou, porque assim o Espírito continua a realizar no mundo tudo aquilo que Jesus, gostaria e quer realizar. Mas também, no finalzinho desse Evangelho, Jesus vai dizer que quando o Espírito vier, que já está entre nós, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Qual é o pecado que aqui Jesus qualifica para nós? E com certeza é o maior dos pecados. Pecado porque não acreditam nele, não confiam plenamente em Jesus. Quando nós não confiamos nem acreditamos, sim, é pecado. Porque se Jesus é o Senhor da nossa vida, então Ele é que deve conduzir segundo a sua palavra, segundo o seu amor. Por isso o Espírito Santo é importante para nós, porque é nele, como nós já sabemos, é que nós chamamos Deus de Pai, e com certeza reconheçamos Jesus como o Senhor da nossa vida, o enviado do Pai para poder salvar-nos, para nos libertar do poder do mal e do pecado. Mas uma coisa também importante lembrar, que diante da justiça de Deus, porque Ele vai para o Pai, mas também o Senhor recorda para nós que aquele que é o príncipe desse mundo já está condenado. Cristo já venceu o inimigo. Cristo quer que nós tenhamos a confiança nele de que o inimigo não é maior e nem tem o maior poder do que o Senhor. Por isso não devemos temê-lo. Não devemos viver amedrontados por causa das forças malignas, porque a nossa fé deve estar firmada naquele que nós acreditamos e que nós confiamos, Jesus Cristo. A força da fé, revelada também no início da comunidade cristã, ao exemplo de Paulo e Silas, que hoje vimos nessa leitura primeira, é importante ver o quanto tanto ele como tantos outros sofreram e foram perseguidos por causa do anúncio do Evangelho. Isso leva-nos a perguntar com certeza: como vivo o meu cristianismo hoje? Qual é o verdadeiro sentido da minha fé? Uma vez que muitos que se dizem crentes,
mais questionam-se porque sofrem, porque são perseguidos, porque ninguém não os entende. A origem da nossa fé cristã está naquilo que nós acabamos de escutar. Muitas vezes foram açoitados, aprisionados e perseguidos. Sofreram por causa do nome de Jesus. No entanto, vemos que a graça de Deus estava com eles. De maneira alguma, enquanto ali Paulo e Silas estavam encarcerados, reclamaram, mas estavam a louvar a Deus, enquanto a ação de Deus agia com aquele terremoto. E que depois, através da sua fé, da sua confiança que Paulo tinha em Deus, nenhum fugiu. E a partir dali aconteceu uma grande graça, a conversão do carcereiro e da sua família. Dentre esta leitura, há uma pergunta muito importante, que deve ser crucial para todos nós. O que eu devo fazer para ser salvo? É aqui que fazemos esta ligação com o Evangelho que escutamos. Crer no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e tua família, tu e tua casa. E agora perguntemo-nos, eu creio verdadeiramente em Jesus? Para que essa salvação possa alcançar não somente a mim, mas também todos da minha casa? Acreditar em Jesus não é apenas de forma superficial, não é apenas confessar a fé com a boca, mas é justamente colocar em prática todos os dias aquilo que o Senhor nos pede, sobretudo o mandamento do amor. Como é importante escutarmos nesta liturgia da palavra uma frase tão rica e tão profunda. O que eu posso fazer para poder ser salvo? A resposta está na fé, na confiança. Por isso que Jesus disse que era um pecado aqueles que não acreditam nele. E sem acreditar em Jesus, não há salvação. Caríssimos irmãos, que a palavra do Senhor, com toda a sua força, com toda a sua sabedoria, habite na nossa consciência e no nosso coração, para que a força desta palavra possa iluminar-nos, a ponto de que a nossa fé seja verdadeira, concreta, que possamos aceitar tudo aquilo que for enviado, as perseguições, as tristezas, os problemas, por causa do nome de Jesus, como foi assim que fizeram tantos discípulos de Jesus, e hoje, de modo particular, Paulo e Silas. Sem reclamar, louvavam a Deus e esperaram nele a ação da libertação, para a providência da conversão do carcereiro e da sua família. Muitas vezes nós não entendemos o nosso sofrimento, mas às vezes sim, quando nós paramos para perceber que até mesmo o nosso sofrimento pode servir para a salvação de alguém, para a conversão de alguém, inclusive da nossa casa. Quantas vezes podemos até ter escutado por aí que precisou alguém da família ter que ficar doente para que todos os outros lembrassem que existisse Deus. Estavam todos longe de Deus, longe dos sacramentos, mas foi necessário que alguém se fizesse doente para todos poder voltar para o Senhor. Não deveria ser esse o caminho. Não deveremos buscar o Senhor, né, por este caminho, pela dor, mas por amor. Esse é o mais importante. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora vamos rezar juntos com esses casais que hoje celebram as suas bodas, pedindo ao Senhor que continue abençoando e dando a eles a perseverança no sim que eles fizeram um dia, né, no primeiro dia, enquanto se conheceram, mas também diante do altar do Senhor.
Nós temos aqui umas bodas de ouro e 2 de prata. Então vamos dar graças ao Senhor para que eles assim renovem esse compromisso, dando assim o testemunho, né, para os vossos filhos, para os jovens de hoje, por aqueles que adiam o seu casamento, não sei para quando, não é? Mas é importante acreditar, não é, no amor. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. Façamos então em silêncio, rezando também por cada uma dessas famílias. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Então, muitos parabéns. Muitos parabéns, que Nossa Senhora continue intercedendo, né, por cada uma das vossas famílias, mas também é importante a oração. Por isso, o Santuário vos oferece o texto que Nossa Senhora pede que rezemos todos os dias. E com o texto, nós já sabemos, alcançaremos muitas graças, não é? Então, Deus abençoe. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, Jesus Cristo enviou o Espírito ao mundo para completar a sua obra e a prosseguir. Peçamo-lhe com fé, dizendo: dai-nos, Senhor Jesus, o vosso Espírito. Pelos pastores e fiéis presos e torturados, vítimas da intolerância política e da violência, para que o Espírito os ensine a sofrer por amor de Cristo, oremos. Dai-nos, Senhor Jesus, o vosso Espírito. Pelas famílias pagãs que, à semelhança das de Filipos, se convertem pela palavra e a oração e os sinais de Deus, para que recebam os batismos e lhe sejam fiéis, oremos. Dai-nos, Senhor Jesus, o vosso Espírito. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Dai-nos, Senhor Jesus, o vosso Espírito. Pelas jovens e pelos jovens do mundo inteiro, que andam em busca da verdade que liberta e do amor que salva, para que o Espírito lhes abra o coração à voz de Cristo, oremos. Dai-nos, Senhor Jesus, o vosso Espírito. Para cada um de nós e pelos outros paroquianos, para que o Espírito nos convença da existência do pecado e nos ensine a lutar contra ele e contra o mal, oremos. Dai-nos, Senhor Jesus, o vosso Espírito. Senhor Jesus, ensinai-nos pelo Espírito defensor a optar pela verdade do Evangelho e a combater toda mentira que se lhe opõe. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Ora, irmãos, para comer o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclama a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos
que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, świętą siostrą Faustyną, świętym Janem Pawłem II, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. No só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue, assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. E toda a língua proclama que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue.
Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcance as alegrias eternas por Cristo nosso Senhor. Vamos agora juntos rezarmos a oração jubilar de consagração a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, ser o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos vem, darei glória ao Senhor, pelo século dos séculos. Amém. Alegrai-vos, Mãe de Jesus, alegrai-vos, ó Mãe da Luz, vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrai-vos, ó Maria, aleluia, aleluia. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Ai, o nobles religiosos objetos. Benedico ora gli oggetti religiosi. A ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelo século dos séculos. Caríssimos irmãos, enquanto nos preparemos para a festa de Pentecostes, continuemos a rezar sempre ao Espírito Santo, para que ilumine a nossa consciência, o nosso coração, para que assim possamos, todos os momentos da vida, fazer a vontade do Senhor. Mais uma vez, desejo os parabéns aos casais que celebram as suas bodas. E saudar aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social. Recebemos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.